Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Diara e você tá no canal SZ. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa muito importante, muito polêmica, que é a nossa vida escolar. Isso mesmo. Assim como você, eu também já estive na escola. Olha só, faz bem mais de 5, quase 7 anos que eu saí da escola, quase 8, na verdade. E bom, foi um período muito conturbado pra mim, assim. Quando eu tava assim mudando de 14 para 15 anos, eu descobri um diagnóstico de depressão. Então, lá na minha escola foi meio barra assim, porque eu sempre, infelizmente, eu sempre estudei em escola particular. Então, eu sempre estava com pessoas com quem eu não me identificava. E daí isso fez com que eu tivesse dificuldade de ter amizades. Então, eu geralmente andava com as pessoas meio nerd e bolsista. Então, foi bem interessante que quando eu tava na sétima série, eu fui pra sétima série, eu troquei de escola e ganhei uma bolsa. E daí, nessa escola, eu fiz uma amizade que foi muito importante pra mim, que foi o Igor. E que daí depois a gente fez prova para ETEC e nós dois passamos, mas metade da escola também. Essa escola era muito boa, fica aqui no Tabuão. E daí muita gente sim, sei lá, 15% dos novos ingressantes da ETEC eram dessa escola. E daí nessa leva foi eu e o Igor. Então, tipo, foi uma coisa muito louca, assim, porque, tipo, eu tava na sétima série. Quando eu fui pro primeiro, eu fui pra uma pública, que era onde a minha irmã estudava, o Adolfo Gordo. E daí eu tive um ano muito louco lá. Foi, tipo, a escola mais da hora que eu já estudei, as amizades mais bacanas que eu tive, assim. E no segundo ano eu fui pra ETEC, eu fiz uma prova de remanescência e fui pra ETEC. E, e é muito louco, né, pensar o como que a nossa visão, não, a nossa performance muda, né, de uma escola para outra, porque como você é visto muda. Tipo, lá no Adolfo Gordo, eu me sentia uma pessoa super comum. Eu me sentia assim, sabe, com os meus. E daí, na ETEC, assim, a galera era todo mundo nerd. Pensa assim, ó, uma escola com 100 pessoas nerds que querem sempre ser as mais inteligentes, assim. As pessoas eram bacanas, com certeza. Tinha gente lá incrível. Mas era meio desgastante, assim, pra minha mente ficar. Sei lá. Pensa que era ensino médio, né? É um período assim. Ai, vestibular. Tens. Vestibular, galera. Vestibular. É uma prova que você fica 5 horas sentado na cadeira queimando o cérebro. Isso é saudável? Isso não é saudável. Logo você já entende que isso não é uma coisa que combina com a Andiara. Mas enfim. Aí eu estava no ensino médio, metade, quase toda a escola só pensando em vestibular e eu indo para protesto. Aí você pensa, nossa, Diara, você adolescente ia pra protesto. Eu ia, gente. Eu não jogava bomba, eu não fazia essas coisas porque eu sou uma pessoa de Deus. Mas eu ia pro protesto. Eu odiava estudar, odiava acordar cedo. E daí. E daí minha vida era essa. Fiz grêmio estudantil lá na escola. A diretora queria, sei lá, nos tacar fogo, porque ela achava que Grêmio era uma coisa desnecessária lá dentro,
porque, tipo assim, foi a primeira turma da escola. A escola tinha inaugurado, então, tipo, só tinha 60 alunos. Não, 80, né? 40 em cada sala. E daí como eu fui na remanescente, então era 160. 160 alunos na escola, no período de ensino médio, né? Que tem o técnico, à tarde e à noite. E daí foi isso. Tipo, era uma escola pequena, eles não achavam necessário fazer Grêmio. Aí que entra uma coisa assim que é muito interessante, você que estuda numa escola, seja uma escola grande ou uma escola pequena, de pensar que são atividades extras na escola, sabe? Porque, tipo assim, tudo bem, esse é o período que a maioria das pessoas começam a trabalhar também, né? Mas se você não tá trabalhando, você pode agitar alguma coisa na sua escola. É bem legal, sabe? Você, tipo, faz festa, faz gincana, faz... Como que é o nome daquele negócio? Rifa, sabe? E daí varia, tipo, de escola pra escola. Tipo, na minha escola, a galera gostava muito de festa. Festa junina, assim, tipo, era o fervo lá na escola. Que a galera fazia competição entre as turmas de quem arrecadava mais insumo, né, pra festa. Pipoca, churrasco, pé de churrasco, papel pras bandeirinhas. E daí tinha esse fluxo lá de fazer essa, essa pontuação aí, essa parada toda esquisitinha. Mas, era muito legal, porque, tipo, eu encontrava um sentido, assim, porque pra mim ficar estudando pra uma prova não tinha sentido, entende? Tipo, eu gostava de estar sentada na minha cadeira vendo o professor falar. Isso eu gostava, de ter aula, eu gostava, mas assim, chegou um período que a galera só passava a lista de exercício. Eu fazia lista, eu não fazia lista, gente, desculpa. Sinto muito quem é professor e acha que os alunos têm que ficar fazendo lista de exercício. Eu não concordo. Eu acho que cada pessoa tem seu método de aprendizagem. E esse é um método que não funciona pra mim. Pode funcionar pra muita gente. A maioria da minha turma, pelo menos, queria me tacar uns murro porque eu ficava atrapalhando a aula. Eu interrompi o professor porque eu não tava entendendo. E daí tinha gente lá que ficava me xingando. E eu não ligo assim, sabe? Porque eu acho que, como eu tava com esse diagnóstico de depressão, o primeiro ano na ITEC eu repeti. E daí quando foi o segundo eu falei assim, eu não vou repetir essa merda. E daí se eu sentia vontade de falar, se eu sentia no meu coração que eu tinha que falar, eu ia falar, porque senão eu ia ficar mal. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. É muito importante da gente pensar esse tipo de coisa, né? Ficar quieto quando a gente não se sente bem. Isso é pior, isso agrava o que você tá se sentindo, sabe? E daí, de repente, você tá mal. Não vou dizer que você vai ter depressão, mas você vai ficar mal. Isso vai te gerar alguma coisa e que, né, depois vai ficar pior. Então, por isso, eu sou assim, 880. Ou eu sou a garota quieta, esquisita que, sei lá, não nasci pra ser essa pessoa, mas eu já fui muito ela. Ou eu falo as coisas que eu sinto que eu tenho que falar. E, tipo assim, não vou dizer que eu sou uma matraca que todo mundo odiava, porque não era isso. Mas eu tinha dificuldade de entender o conteúdo e eu falava. Mas, enfim, métodos de aprendizagem. Existe uma coisa que se chama, eu não vou poder dizer pra vocês porque eu não lembro agora, mas depois eu vou pesquisar e colocar aí,
mas que é referente a métodos de aprendizagem, né? E o primeiro e o mais comum é o cinético. O cinético é o quê? É a pessoa que ela tem a necessidade de estar interagindo no meio para conseguir absorver o conteúdo, né? Por exemplo, as pessoas cinéticas, quando estão em aula, por exemplo, elas precisam estar escrevendo, precisam assistir um exemplo do que é que está sendo ensinado e também precisam ouvir. É necessário esses 3 sentidos estarem ativos na absorção de conteúdo de pessoa cinética. E aí, como eu fui professora de reforço escolar, então eu sou muito atenta a esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que eu acho interessante de pesquisar. A segunda é cinético. É o mais comum, né, de se ter por aí. E então tá bom, acho que é isso. Um outro método de aprendizagem é o auditivo, que é o menos comum e que a pessoa ela consegue compreender bem só de ouvir. Ela não precisa estar anotando, né? Geralmente as pessoas que são auditivas, elas não usam o caderno delas é vazio. E daí, mas são pessoas sensíveis, elas não podem estar com muitos ruídos ao mesmo tempo, que isso atrapalha a mente delas. E gostam das coisas organizadas, são minimalistas, digamos assim, né? São pessoas que são contidas, que falam pouco, mas quando falam, elas, sabe, não tem erro, não erra uma vírgula. E é interessante, né, pensar nesse tipo de aprendizado, assim. Fico imaginando eu chegando ali um dia, né? E o terceiro, que é no que eu me identifico, que é o aprendizado visual, que a pessoa, ela precisa estar enxergando, visualizando, imaginando, sabe? Ter um exemplo bem lúcido para conseguir absorver esse conteúdo. Então, são pessoas que sei lá, gostam de estar arrumado, por exemplo, tem as coisas bem organizadas na sua casa, sabe onde deixa cada coisinha. E então, eu acho que isso pode ajudar alguns de vocês, principalmente a galera aí que tá preocupado com os estudos, com o vestibular, porque, meu, eu sei que eu falei uma rajada, mas é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar. Tipo, a quebrada não pode deixar passar, sabe? Tem que ter bolsista em todas as instituições, sim. E botar fogo nisso aí, porque é o que nos resta, entendeu? Conquistar a porra toda. Então é isso, gente. Eu acho que vocês conheceram um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história. E. Agora é o momento merchan. Gente, o meu último vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre uma resenha do vestido de noiva do Nelson Rodrigues. Eu quero que muito, muito, muito que vocês assistam. É uma resenha que eu fiz inspirada no meu curso. Então eu espero muito que vocês me deem esse apoio, tá bom? E eu também quero pedir para vocês se inscrever, curtir, comentar e me seguir no Instagram. No Instagram eu vou lançar enquetes ao longo das semanas para poder conseguir conteúdo para trazer aqui pro canal, tá bom, gente? Então é isso. Um beijão e até mais.